tudo bem? Aqui é o professor Cássio, tá? Trabalho com vocês aí com matemática. Essa primeira aula que eu vou trazer para vocês, uma aula importantíssima para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer os cursos superiores e técnicos do Cefet e para você também que está estudando para concursos, tudo bem? A primeira aula vai falar sobre conjuntos numéricos e operações com números, tudo bem? Então vamos lá. É interessante a gente começar aí entendendo onde surgiu a ideia, a necessidade de se criar os números, beleza? Origem dos números, estrelando professor Cássio de Oliveira. No início, bem no início, no tempo dos grandes cheques e das belas odaliscas, no tempo de Ali Babá e os 40 ladrões, no tempo em que os jovens preferiam ser pastores de ovelhas do que extrair petróleo no deserto, movido pela necessidade, sim, muitas necessidades, estranhas necessidades. Movido pela necessidade, o homem foi obrigado a criar um sistema de numeração, um sistema que representasse quantidades. Foi aí que ele utilizou a pedra. Sim, a pedra. A pedra era utilizada para contar casas, ovelhas, camelos, mulheres e crianças. Sim, ovelhas. Tá, tudo bem. Mas, como os pastores contavam suas ovelhas, não existiam números, você saberia dizer? Vamos lá. Por exemplo, 3 pedras equivalem a 3 ovelhas. Mas ainda havia um grande problema a ser solucionado. E na hora de retirar as ovelhas de dentro dos currais ou os grandes estábulos, como era feito? Vamos entender? Traduzindo, ovelha para fora, saco com uma pedra para fora, ovelha para fora do estábulo. Traduzindo, ovelha para dentro, ovelha para dentro do estábulo, pedra dentro do saco. Super simples, não? Isso mesmo. Cada pedra representava uma ovelha. Ovelha para fora, ovelha para dentro. Ovelha para fora, ovelha para dentro. Problema resolvido? E se as ovelhas se multiplicassem? Sim, muitas ovelhas, muitas pedras, muitos sacos para carregar. Sim, muito peso. Onde encontrar tantas pedras? Foi aí que o homem se viu na necessidade de criar símbolos, símbolos que representassem quantidades maiores do que as que ele estava acostumado. E ele escrevia esses símbolos, talhava esses símbolos nas pedras. Por exemplo, como nós conhecemos, os símbolos mais utilizados, sistemas indo-arábicos, sistemas de algarismos romanos e sistemas provenientes de outras civilizações matemáticas da época. Porém, com a evolução dos tempos, os números foram ficando mais parecidos com o que são hoje. Graças a um dos mais preciosos e inteligentes matemáticos, Al-Khwarizmi. Ele contribuiu significantemente para a criação do sistema decimal. Perceba você que o sistema decimal, como seu próprio nome diz, é um sistema composto por 10, apenas 10 símbolos, onde a escrita de cada um desses símbolos representava a quantidade de ângulos que se usava para escrevê-los. Por exemplo, o 0 não tem nenhum ângulo. O 1 apresenta apenas um ângulo. Para escrever o 2, 2 ângulos. Para escrever o 3, 3 ângulos. E assim por diante. A partir do sistema decimal, foi criado o conjunto dos números naturais, um dos conjuntos mais básicos da matemática, que nos ajudam hoje a contar coisas. Como você sabe, o conjunto dos números naturais é um conjunto com infinitos elementos, apesar de que seus elementos são provenientes do sistema decimal. Muito simples, não é? Pois é, aprendeu? Beleza? Tá esperando o quê? Vai correndo pro meu canal. Matemática Fácil com o professor Cássio. Muito obrigado. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Pois é, galera, continuando aí, nós temos que o conjunto dos números naturais, então, recapitulando, são os números usados para numerar coisas contáveis, tudo bem? Você pode perceber aí o símbolo do conjunto dos números naturais, representando seus elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. E nós temos aqui um caso particular, que é o conjunto dos números naturais
com um asterisco significa o conjunto N, com exceção do zero, tá? Lembrando que esse asterisco pode aparecer também em outros conjuntos, beleza? O conjunto criado após o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá? Você pode perceber aí na tela que o conjunto dos números inteiros nada mais é que o conjunto dos naturais, do zero em diante, tá? Com os seus simétricos. Como você pode perceber, o menos 2 nada mais é simétrico de 2, porque a distância de menos 2 a 0 é a mesma distância de 2 até o zero. E assim por diante. Eu posso dizer então, professor, que o conjunto dos números inteiros é maior que o conjunto N? Olha, essa não é uma afirmativa não é usada na matemática. Por quê? Um conjunto não é maior que o outro, porque o conjunto N, se eu te perguntasse quantos elementos ele tem? Ele tem infinitos elementos. Então, como que eu posso dizer que o conjunto Z é maior que o conjunto N, sendo que, na verdade, os dois conjuntos são infinitos? Complicado, né? Assim, um pouco difícil a gente imaginar essa situação. Como que eu vou falar que um é maior que o outro, sendo que, na verdade, um tem mais números que o outro? Olha, essa afirmativa não é usada na matemática. Você pode dizer que o conjunto dos números inteiros é mais amplo que o conjunto N. Tá? Essa é a melhor afirmativa que você pode usar quando se compara dois conjuntos ou mais. Tudo bem? O próximo conjunto, como nós vimos, criado foi o conjunto dos números racionais, cujo símbolo é o Q. E o que significa racional? Racional é o sinônimo da palavra fracionário, ou decimal, ou mesmo quociente, que dá nome a esse conjunto. Beleza? Em resumo, é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração do tipo A sobre B, onde o B sempre será um número diferente de zero. Não faz sentido dividir alguma coisa por zero, como você sabe. Beleza. Próximo passo, nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais. Como você percebe, os irracionais nada mais são do que os elementos que não podem ser colocados na forma de fração. Você lembra lá do português? A letra I, antes de uma palavra, significa negação. Então, quer dizer que irracional nada mais é que elementos que não podem ser colocados na forma de razão, que no caso, na forma de fração. Tudo bem? E quem são os elementos do conjunto dos números irracionais? Você pode ter como exemplo aí o π, tá? Que muita gente fala que é 3,14, mas está errado, na verdade é 3,14, 159 e 1 milhão de dígitos após a vírgula, tá? O número de Euler, que é representado por essa letra E, e raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos, como por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 19, raiz de 24 e assim por diante, tudo bem? Então vamos lá, esses são os irracionais. Um conjunto mais amplo que os irracionais seria o conjunto dos números reais, que é o conjunto de todos os números conhecidos até agora, com exceção das raízes de índices pares de números negativos. Quem são esses, professor? São aqueles números que aparecem quando, por exemplo, você está resolvendo uma equação de segundo grau e aí você faz o delta e descobre o delta negativo. O que você faz quando o delta dá negativo? Você escreve assim, não existe em R. Então você não continua o cálculo. Você diz que não existe em R e você para por ali a sua resolução. Por quê? Você sabe muito bem que se o delta, por exemplo, der menos 16, você não vai encontrar uma raiz quadrada de menos 16. E quando eu falo raiz quadrada, eu estou dizendo que o índice da raiz é 2. Tá? Então, índices pares, como por exemplo 2, 4, 6, tá? E assim por diante, com radicandos negativos ou de números negativos, você não encontra solução dentro dos reais. Tá, professor, e aí? Como é que eu vou fazer para encontrar essa solução? Tem um conjunto maior ainda que nós vamos falar dele posteriormente. Em resumo, o conjunto dos números reais nada mais é que a união, esse símbolo aqui significa união do conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, na forma de fração, com o conjunto dos números irracionais, que não podem ser colocados na forma de fração, beleza? Simples, né? Super simples, super fácil. Então vamos lá. No diagrama de Venn, nós podemos representar os números que pertencem a conjuntos, que a gente chama de elementos, né, os elementos, por meio de diagramas, como você pode ver aí na tela. Perceba que esses diagramas foram criados por um matemático, tá, cujo nome Venn significa
que nós podemos utilizar uma nomenclatura diferente para representar conjuntos. É uma nomenclatura visual e fácil de entender. Você pode perceber, por exemplo, nesse diagrama, que o N, que é o conjunto dos números naturais, está totalmente inserido dentro do Z. Nesse caso, eu posso dizer que o conjunto Z contém o conjunto N, ou que o conjunto N está contido em Z. Posso dizer também que o conjunto Z está totalmente inserido dentro do conjunto Q. Logo, o conjunto Z está contido em Q. E assim por diante. E isso aí nos traz a noção de que um conjunto nada mais é que ele é mais amplo do que o seu anterior. Isso aqui é na ordem de criação lá pelos matemáticos no início da civilização, né? Tá, essa história vocês já conhecem. Então é interessante perceber que o conjunto R nada mais é que a união do conjunto Q, que você está vendo em amarelo, com o conjunto dos números irracionais. Tá? Ah, professor, e quem que é esse Czinho aí? Esse Czinho é o conjunto dos números complexos, que vai dar solução para as raízes de índices pares de números negativos. Como eu falei com vocês lá atrás, raiz quadrada de menos 16, por exemplo. Né? Você sabe que em R não existe solução, mas no conjunto dos números complexos, representado por C, existe uma solução para isso aí. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós temos aí agora uma questão de aplicação, a questão do Cefet, tá? Cálculo Cefet, você que vai fazer Cefet aí, fique ligado que o Cefet ele utiliza muito esse tipo de questão. Então vamos lá. No contexto dos números naturais inteiros, olha só, afirma-se que, primeira afirmativa, se o A pertence a N com A diferente de 1, seus únicos divisores positivos são 1 e o próprio A. Então, o A é dito primo. Isso é verdade? Vamos pegar um exemplo aqui, gente, rapidinho. Olha só, se eu falar com você que o A é um número diferente de 1 e pertencente ao conjunto N. Vamos pegar o número 7, tá? Seus únicos divisores positivos são 1 e o próprio A. Se isso acontecer, esse número A é primo? É verdade, porque você sabe que o número primo, quando eu estiver falando dentro do conjunto dos números naturais, ele só vai apresentar dois divisores, que na verdade é 1 e o próprio número. Então, se eu pegar, por exemplo, o 7 é primo, não é verdade? Nesse caso, esse número é primo porque ele só apresenta dois divisores. Se eu pegar o 8 não é primo porque ele apresenta mais de dois divisores. No caso, os divisores do 8, você sabe muito bem que são 1, 2, o 4 e o 8. Tá tudo bem? Então, a primeira afirmativa está correta. Isso quando eu estiver falando dentro do conjunto dos naturais. Se eu falasse em Z, galera, na verdade, o número primo ele muda um pouco essa teoria, tá? Na verdade, em Z, um número primo ele tem 4 divisores. Nós vamos falar disso posteriormente. Segunda afirmativa. Se A pertence a N e é ímpar, então o conjunto, que você está vendo na tela, contém um múltiplo de 3. Tá bom. O A tem que pertencer a N e tem que ser um número ímpar. Pensa no número aí. Vamos pensar, por exemplo. Vamos pegar o número 1. 1 é ímpar? É. Pertence a N? Sim. Então, vou pegar ele como exemplo. Olha só. Se eu substituir 1 aqui, essa sequência, esse conjunto vai ser 1, 1 mais 2 e 1 mais 5. E nesse caso eu vou ter 1, 3 e 6. Você pode perceber que 1, 3 e 6 tem elementos aí dentro que são múltiplos de 3. Então está correto, beleza. Não, então acabou? Não acabou não, vamos fazer teste com outro número. Por exemplo, vamos pegar que o A vale 5. Se ele valer 5, 5 é número ímpar e pertence a N. Vamos substituir aqui, ó, 5, 5 mais 2 e 5 mais 5. Perceba que 5 não é múltiplo de 3, 5 mais 2, que o resultado é 7, não é múltiplo de 3, e 5 mais 5, que é 10, não é múltiplo de 3. Portanto, essa afirmativa 2 está incorreta. Na verdade, para alguns exemplos, você vai encontrar realmente o que está sendo afirmado, porém, para outros, como você viu com 5, não vai ser possível encontrar múltiplo de 3 nesse conjunto aqui. Então, vamos lá. Terceira afirmativa. Seja A e B elementos pertencentes ao conjunto dos números inteiros. E vamos obedecer o que está dizendo. Que o MDC de A e B seja diferente do MMC de A e B. Se isso acontecer, o A vai ser diferente de B. Vamos pegar um exemplo. Se eu pegar aqui, por exemplo, que o A valha 3 e o B valha, por exemplo, 4. Se eu fizer o MDC de 3 e 4, você sabe muito bem que o maior divisor comum de 3 e 4 é 1, tá? E
O MMC de 3 e 4, você sabe muito bem que é 12. Tá? Você está percebendo que o MDC deu 1 e que o MMC foi 12. Então, isso me leva a concluir realmente que A é diferente de B. Tudo bem? Tá? Nesse caso, eu tenho que pegar valores diferentes para A e para B. Então, a número 3 está correta. A terceira afirmativa está correta. Vamos para a quarta afirmação. A quarta afirmação diz que se A e B pertencem a N e são números ímpares, então 3A mais 2B é par. Olha, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que o A valha, por exemplo, 1 e que o B valha 3. Se eu substituir aqui, vai ficar assim, ó, 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 3, tomando que o B vale 3, vai dar 6. Agora eu te pergunto, 3 mais 6 é 9. 9 é par? Não, né? Então essa afirmativa aqui está errada. Ah, tudo bem, e se eu pegar outros valores? Se eu pegar que o A vale 2 e que o B vale 7, vamos substituir? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 7, 14. 14 mais 6, 20. Olha, professor, deu certo. Eu sei. Só que deu 20. 20 é par, tudo bem. Só que essa afirmativa, ela tem que pegar números ímpares. E como eu peguei aqui, né, você pode perceber que eu usei o A valendo 2. E 2 não é ímpar, tá? Então, está errada essa afirmativa. Como nós podemos perceber, então, a afirmativa correta é a letra B. Tudo bem? Só correr para o abraço, marcar no gabarito e show de bola. Mais um ponto ganha aí, tudo bem?